Inocência, Visconde de Tuné. Adaptação, Ronaldo Antonelli. Ilustração, Francisco Villanchan. Gênero literário, história em quadrinhos. Resumo da obra. O conflito dramático central de Inocência está presente no tema do casamento arranjado, em que uma moça é prometida a um bom partido, escolhido pelo pai, e se apaixona por um forasteiro que está de passagem. Temas principais: inquietações da juventude, diálogos com a sociologia e com a antropologia. Olá, professor! Olá, professora! Vamos estabelecer pontos de contato entre a matéria literária de Inocência, de Visconde de Tuné, e você, que é quem de fato coloca em prática o processo educativo. Você lerá uma adaptação para a forma de história em quadrinhos daquela que é considerada uma das maiores obras do romantismo brasileiro. A linguagem em quadrinhos permitirá que temas e questões relevantes sejam apresentados com objetividade e diálogo entre linguagens. Vamos então às atividades preparadas com muito carinho e dedicação para você. Na proposta de atividades 1, apresentaremos as histórias em quadrinhos enquanto forma específica de expressão artística, compreendida e comparada com formas literárias em prosa e formas cinematográficas. A forma de composição de obras ficcionais a partir de história em quadrinhos representa uma forma de comunicação de massa amplamente difundida e profundamente consolidada em termos de penetração popular. Nesse sentido, sob um primeiro olhar, não há grandes desafios em propor que se leia uma obra escrita no formato de história em quadrinhos para educandos. A maior parte dos jovens já se familiarizou com essa estrutura de composição e com suas convenções básicas de apresentar personagens, espaços, temporalidades e dinâmicas de enredo. Tanto uma revista em quadrinhos quanto um romance apresentam narrativas que se constroem a partir de enredo, foco narrativo, personagens, linguagem contextual e variedade de recursos de narração. E por terem esses elementos em comum, ambos também podem trazer grandes questões a partir da ficção, do papel do leitor e da maneira de emitir juízos de valor. Como sugestão de atividade na pré-leitura da obra, observe a especificidade da forma de histórias em quadrinhos. Chame atenção para a importância da linguagem corporal e expressões faciais de personagens desenhadas. Discuta como imagens estáticas podem contar histórias e, postas em sequência, criar efeitos e progressões de sentido. Será também uma oportunidade de discutir o papel das cores quando são vivas, quando são neutras ou até mesmo ausentes. Ressalte a função da combinação entre linguagem verbal e imagética, entendendo-as como relacionadas. Durante a leitura, observe com os alunos a sentimentalidade e o idealismo românticos presentes na adaptação em quadrinhos do romance Inocência. Ajude os alunos a identificar elementos e recursos expressivos que nos quadrinhos indicam conflitos subjetivos e ajudam a trabalhar as emoções e a formação da própria identidade. Esses são bons motes para tematizar o conflito entre sentimentos reprimidos e não expressos e a necessidade de preservação de aparências sociais. Na obra estão presentes o amor platônico e reprimido, que é idealizado e impedido de ser praticado. São traços da estética romântica em que a interioridade é valorizada e que estão presentes nos ideais de amor do presente. Na discussão, chame atenção para momentos em que os personagens pensam coisas que não são ditas pelos personagens e apenas pensadas. Após a leitura, em roda de conversa, discutam a distância temporal dos conflitos da trama a partir de 4 eixos: as relações familiares, a intriga amorosa entre Cirino e Inocência, as formas da vida no campo, a autoridade e reverência ao suposto médico e o naturalista Meyer. Na proposta de atividades 2, exploraremos em abordagem interdisciplinar o universo de Inocência. O amor impossível, tal como concebido por Inocência, não será pensado apenas como conceito abstrato, mas como ingrediente narrativo.
As questões políticas, científicas, sociais e culturais não estão separadas do movimento interno da trama. Na pré-leitura, professores da área de ciências humanas podem oferecer elementos para refletir sobre conflitos e temas da vida cultural e social brasileira durante o século XIX, no Segundo Reinado. Durante a leitura, reflita com a turma. O que faz com que alguns costumes retratados pareçam estranhos para o nosso tempo? O que mudou daquela época para nós? Se as convenções parecem estranhas, como seriam as mesmas práticas hoje? O que permanece e o que ficou dessas práticas que parecem tão distantes? Com a ajuda de professores de ciências humanas, proponha que alguns alunos leiam suas formulações e discutam o que foi percebido, debatendo as impressões sobre a obra. A partir do que é percebido e mobilizado pelos próprios alunos, é interessante refletir sobre o ato de pensar historicamente. Esse é um momento de incentivo à reflexão crítica, tanto sobre a história do Brasil, como sobre o desenvolvimento do gosto literário. Cabe ao professor incentivar que os alunos reflitam sobre as diferentes causas responsáveis pelas formas de agir e pensar em sociedade. É preciso colocar em prática a reflexão sobre formas de viver e pensar condicionadas pelas situações históricas. Depois da leitura, estimule os alunos a perceberem alegorias sobre conflitos sociais presentes no enredo de Inocência. Discuta temas, hábitos e costumes retratados na obra com a caracterização da sociedade escravocrata. A naturalidade do convívio com a escravidão, presente no romance, pode ser discutida juntamente com professores de história. Analise com a turma o lugar social reservado às mulheres no mundo retratado no enredo de Inocência. Observe que no núcleo central está o debate sobre o papel da mulher sob dois pontos de vista divergentes: o modo de pensar e agir de Pereira e Manecão e as concepções de Cirino. Daí nasce a tensão da personagem no contexto do conflito amoroso. Essa relação de codependência da personagem feminina dentro de um universo patriarcal assinalam valores tradicionais da vida sertaneja. Para mais informações sobre as habilidades da BNCC trabalhadas nesta obra, consulte o material digital do professor. Obrigado e até a próxima!